Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos embora para mais uma parábola aqui. Essa parábola de hoje, lembrando mais uma vez de todas as parábolas aqui no canal, vou deixar para vocês um link no card. Tem todas as parábolas, tá? As mais famosas, como as menos famosas. Eu trago aqui sempre uma resolução, um breve entendimento da minha forma de ter absorvido essa parábola e passar para vocês. Passar da melhor forma, que uma forma mais simplificada, porque é isso, né? Tem até momentos da parábola que Pedro, outros discípulos questionam Jesus, mas, Senhor, eu quero entender por que o Senhor disse isso. E Cristo, ali, os caras estavam do lado dele, né? Eram discípulos diretos, estavam ali sendo alimentados pela palavra, pelo conhecimento de Deus, e os caras não entendiam às vezes, imagina a gente, né? Meros mortais aqui, que para pegar, tentar usar o nosso Enem aqui, o nosso sistema de educação para ler, para não é uma interpretação de texto, né? Não é só isso, né? E no entanto eu não só li, eu peguei ajuda de outros vídeos e tal. Então eu trago esse resumo para vocês da minha forma como eu enxerguei isso, né? E pode conter erros, claro que vai conter, só que eu preciso pregar toda criatura, né? Eu preciso seguir o que o meu mestre me pediu, nos ordenou, né? A gente tem que entender o nosso propósito aqui, entender o que a gente tem que fazer. E é isso, estou trazendo a palavra aqui da melhor forma possível, sem mais delongas. Comenta, curte, compartilha, leva essa palavra para um outro irmão que de repente esteja precisando. E é isso, vamos embora. A parábola hoje é do filho pródigo. Eu vou pegar aqui para vocês e vou começar a ler para a gente começar a entender, tá? Essa parábola do filho pródigo fala de dois filhos, né? Resumo aqui antes de começar a falar. Fala de dois filhos que estavam ali com seu pai e que um desses filhos fez, o mais novo. Ele solicitou o saque antecipado de uma herança, né? Isso não pode fazer, né? A herança, a gente pega herança quando se tem herança, é claro, e quando a pessoa morreu, né? Quando o pai ou a mãe morreu, ou algum parente, bom, enfim. Aí a pessoa morreu, você tem o direito dessa herança, né? Se você foi nomeado. Enfim, o que esse filho fez? Ele antecipou essa herança, ele antecipou o saque, né? O que ele comentou, o que ele cometeu aí. Ele fez um vilipêndio de cadáver, né? Um vilipêndio com o pai dele, solicitando esse saque antecipado. O pai não estava morto, né? Ele antecipou isso. Ele cometeu com o pai vivo, né? Uma morte emocional do pai dele. E foi isso que ele fez. E o pai fez o quê? Vendeu e deu esse direito em termos aí, né? Deu o que o filho solicitou, dividiu e fez o filho dele seguir o caminho dele. Eu vou ler aqui e vou vir comentando em cima do texto da Bíblia, tá? Então, vamos. E no finalzinho, a gente vai conseguir entender de qual filho aí, né? O qual que foi o que foi mais pesado nessa história, né? Foi a história do filho que ficou ou do filho que solicitou o saque antecipado? É a parábola do filho pródigo. E disse um certo homem, tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a aparecer necessidades. E aí a gente dá um pause aqui e vamos entender. Começou a ter necessidades. A gente sabe que hoje, eu sei, eu estou trazendo aqui para vocês, em censo feito de pesquisas, que 80% de pessoas que são ricas, que são milionárias, que são bem posicionadas financeiramente, 86% vem de herança, advém de herança de pessoas que morreram e deixaram. Só que o que acontece? Essas heranças, na maioria das vezes, são ajuntamento de dinheiro, né, de um patriarca, de uma matriarca,
de uma família que ajuntou aquilo durante um tempo. Só que o que essas pessoas não fez, na grande maioria desses 85%, é que não ensinou sobre riqueza, não desfrutou a riqueza e não treinou os filhos, não treinou para quem ia deixar essa herança, né? De como lidar com isso, não instalou os drives, né? Se você não coloca isso, é a mesma coisa essas pessoas que ganham na Mega Sena. Na grande maioria, pode fazer pesquisas aí, não tem. Aí eu não sei a porcentagem, mas a grande maioria dissolve tudo, né? Gasta dissolutamente, como esse filho fez aqui, né? Porque não tem os drives, não foi ensinado sobre riqueza, não foi ensinado sobre desfrute. E para muitas pessoas, na grande maioria que pega uma grande riqueza na mão, isso vira porque o dinheiro nada mais é do que uma energia, né? E tem pessoas que vê 1 milhão, que pega R$ 500, que pega 1.000, sei lá, pega R$ 10.000, a pessoa fica desesperada, fica apavorada, não sabe o que fazer com aquele dinheiro. E se você realmente não tem a capacidade, não se capacita para entender como funciona, você acaba gastando tudo, que acontece na maioria das vezes. É o que aconteceu na parábola aqui. O livro, a Bíblia, é escrita há quantos mil anos atrás. É o que acontece, vem acontecendo na sociedade, acontece e é normal, né? E até falar de um mentor que eu tenho, que ele ensina sobre riqueza, ele constrói riqueza, né? Inclusive tá concorrendo à prefeitura aí. Enfim, não vamos falar sobre isso, vamos falar do que é interessante, mas é prova real do que acontece. Ele já dá consultoria para essas crianças mentais, né? Que o pai não ensinou de riqueza, não ensinou como desfrutar. Essas crianças que ficam e não sabem o que fazer, né? Porque pega a riqueza, mas pelo menos eles têm a sabedoria de procurar alguém que entende de riqueza para ensinar o que vai fazer com o patrimônio que ficou, né? Não vai torrar tudo. E a riqueza nada mais do que isso, né? É saber multiplicar. É a pessoa que pega, por exemplo, uma semente, né? Faz a experiência aí na sua casa, pega uma semente de laranja, ou ao invés de plantar essa semente para dar uma árvore, com uma semente você planta, vai ter essa árvore aí que vai ter quantos frutos que vai te dar. E dentro desse fruto, quantas sementes a mais para você plantar mais árvore. Então esse é o segredo da riqueza. Não é você pegar e ser um pássaro, comer essa riqueza. Ou pior que isso, pega uma semente e corta ela no meio. Você invalidou essa semente, você não vai ter mais essa árvore de quantas, né, qual que é a progressão, qual que é o multiplicador aí que seria essa semente plantada, né? Imagina comigo. Quão exponencial seria se você plantasse a semente e abdicasse, né, desse prazer momentâneo, né? É onde entra a preferência temporal também, né? De você abdicar de um prazer imediato para coisas maiores no futuro. E é isso que esse jovem não fez, né? O jovem da parábola aqui, o filho pródigo não fez, né? Pode-se dizer que é um jovem rico também, que também tem outra parábola. É isso. Não teve esse tempo de treino aí, da maioria, né? Trazendo para o exemplo básico aqui nosso, né? E voltando para a parábola. Então, vamos embora? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. É para você ver. Ele sempre teve tudo na mão. Ele sempre teve tudo para ele ali. Ele não entendia de riqueza, ele não absorveu nada. O pai dele não ensinou. Então deu aquele acúmulo de riqueza na mão. O que você faz? O que a pessoa faz? O que o pássaro faz, né? Ele corta a semente, ele come a semente, ao invés de plantar. E foi o que aconteceu, né? E vamos lá, vamos continuar aqui. Então, porque é um problema. Foi o que aconteceu aqui, foi um problema. Ele pegou uma energia na mão, né? Porque tem muita gente que acha que dinheiro é um problema, que dinheiro é um potencializador de
de caráter, com certeza é, mas se você não entende, para tudo. Tem muitas pessoas que querem dinheiro, almejam riqueza, mas se você não estuda, se você não se capacita para usar essa frequência que é o dinheiro, né? O dinheiro acaba virando seu senhor, né? Você tem que ser o senhor do dinheiro. Você tem que apontar ele para coisas do reino, apontar para o desfrute. Você tem que botar o dinheiro para trabalhar para você. No entanto, onde eu quero chegar, saber usar ele, saber multiplicar ele também, né? Porque senão você torra com tudo que te traz prazer imediato, você está servindo a mamon. O dinheiro é seu senhor, você está se deixando levar. Você se sente, o dinheiro te faz, né? Tem muitas pessoas que falam assim, mas o dinheiro é amaldiçoado, a pessoa que é rica, ela exobe, a pessoa que não entende disso, que não entende dinheiro. É a pessoa que não quer essa frequência e tem um bloqueio sobre isso, né? Porque o seu entendimento negativo sobre aquele assunto é a sua ignorância em torno daquilo. Então as pessoas não querem estudar, não querem entender. E é isso que acontece. Se você não tem se você não tem um acesso, se você não tem um driver instalado, se você não conhece sobre aquilo, aquilo vai virar o seu senhor. Aquilo vai virar contra você. É o que aconteceu com o filho pródigo aqui, né? É o que acontece com as pessoas do dia a dia. Tem até, eu falo às vezes sobre isso, eu tento explicar. E é o que aconteceu recentemente comigo. A escassez de uma pessoa acabou afastando ela de mim. Porque eu falei não falei com essas palavras, mas falei que ele era escasso, né? E ele ficou chateado, né? Porque ele teve experiências na vida da família dele que a pessoa fez isso aí. Isso aqui é exemplo da parábola, é exemplo do dia a dia. O sogro dele fez acumulação de dinheiro, acumulação de patrimônio e acabou numa cama em casa sendo cuidado pelos familiares e acabou com o dinheiro ali, com todo o dinheiro, desviou o dinheiro, não sei o que o cara fez, só que o cara não usou. Ele não usou a frequência, não usou o dinheiro ao seu favor, não desfrutou, porque o dinheiro estava reinando sobre ele, né? Ele não era o senhor do dinheiro, era o contrário. Então o cara fez toda a família padecer, ele padeceu até o último dia no leito de hospital, na cama. E esse cara presenciou tudo isso. Só que nenhum dos dois entendeu que eles tinham que ter feito o dinheiro trabalhar, né? Eles tinham que ser o senhor do dinheiro. E esse cara, errando como patriarca, não ensinou, não ensinou desfrute, não ensinou multiplicação, não ensinou que o dinheiro é feito para propósito, né? Para te servir. Ele não ensinou nada disso nessa família. Então, ele fez com que todas as pessoas tivessem um bloqueio em relação ao dinheiro. Com relação com bloqueio, e quem tem muito dinheiro acaba sofrendo. E foi isso que aconteceu. Eu falei para esse cara que ele era escasso, de repente eu não consegui abordar ele da melhor forma. Ele ficou muito chateado comigo. Enfim, eu tô comentando aqui porque de repente isso para você consegue entender melhor, porque é uma coisa a falar de repente, tá na Bíblia, é caso do outro, daqui não, mas acontece com a gente também. Eu quis trazer isso para vocês para a gente entender melhor. E vamos embora? Então, Caineci disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e aqui eu pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Você vê, ele se arrependeu, gastou tudo lá e voltou, né? Isso que é importante da gente pegar essa frequência porque voltando aqui para tudo esse desperdício que esse filho pródigo fez, para a gente entender um pouco sobre o que a gente não precisa, como Cristo está mostrando para a gente, como a gente precisa perecer como esse filho pródigo aqui também, né? Porque a gente tem que pegar, trazendo para a semente depois, de novo, né? A gente tem que plantar a semente para multiplicar.
né? O dinheiro a gente tem que pegar ele, se você tem essa possibilidade, se você tem essa não tiver essa preferência temporal alta, então você pensa para o futuro, porque a semente ela comunica com o futuro. E quando você planta essa semente, né? Você não é um comedor de semente, você não é um destruidor de semente como esse filho pródigo foi. Então você planta essa semente e com o que essa semente produzir, você replantar e nessa exponencialidade, né? Botando dinheiro para transar aí, então com os filhotes desse dinheiro que você vai sobreviver. Isso é você ter uma sabedoria em relação às finanças, a não padecer, né? Porque isso pode acontecer como aconteceu e acontece, né? Várias nações passam por isso. Como José do Egito também previu para o faraó que seriam 7 anos de abundância e 7 anos de vacas magras, né? Não teve isso. Isso acontece de tempos em tempos. Isso é um ciclo. Então, a gente com essa parábola de hoje, a gente pode aprender muito, né? Como eu estou trazendo para vocês. Então, ter essa sabedoria e não torrar tudo, e não comer, e não fazer como um filho pródigo, não fazer como esse meu amigo aqui que tem esse bloqueio com o dinheiro. É você ter coração ensinável, entender o quanto a gente é ignorante para muitas coisas e sentar a bunda na cadeira e aprender sobre isso, né? Entender que se você saber que a semente comunica com o futuro, ter preferência temporal, não ter preferência temporal alta, entendeu? Que se você plantar, se você economizar aqui, você vai plantar para uma aposentadoria melhor, para um desfrute melhor da sua família. Você entendendo isso, você tem mínima chance de perecer no futuro. Então é isso. Treinar, né, a sua família, como eu sou um pai de família, você treinar seus filhos, fazer eles entenderem que instalar os drives, fazer com que eles entendam sobre o dinheiro, fazer com que eles entendam como aplicar isso, como ser uma geração que... Tá gravando aqui, filho. Porque tem muita gente que fala assim, mas o fulano tinha muito dinheiro e acabou com tudo por causa da bebida, acabou por causa de farra, acabou por causa de fazer isso ou aquilo. Tem muito isso aí, em torno disso tem a teoria e tem a realidade, né? Na teoria é tudo isso mesmo, mas na verdade essas pessoas quebram não é por causa disso. Volto de novo, é porque não tem a sabedoria em torno disso, não tem os drives instalados e não sabe como fazer, né? Fica desesperado e acaba destruindo tudo. O exemplo da Mega Sena aí que eu já acabei dando para vocês, né? Então, entender que todos nós somos ricos, mas não de dinheiro. De repente você que está me escutando é rico ou não é rico, mas depende da forma que você vê. Nós já somos ricos, independente da condição monetária. Nós somos ricos porque nós somos ricos porque nós fomos libertos. Foi pago tudo pra gente. A gente é rico da salvação de Cristo, quando Cristo nos libertou, né? Nos deixou nesse tempo aqui, né? Na dispensação da graça, deixou a gente viver, porque já foi tudo pago na cruz por Ele. Então, a gente só tem que entender quando a gente tem esse bem fiduciário, né? Que é a moeda fiduciária, que é o dinheiro, né? Que é a moeda de troca. A gente tem que saber como usar. Para tudo na vida, se você não tiver um conhecimento mínimo para usar um carro, por exemplo, para dirigir um carro, você tem que fazer uma carteira, você tem que ter um tempo, dirigindo para você pegar a experiência para estacionar, por exemplo, numa vaga. Então você tem que ter uma percepção sobre aquilo. Para tudo que você for fazer, você tem que ter um tempo mínimo de estudo, de prática. E para o dinheiro é a mesma coisa, né? Só que você tem que estudar sobre isso. Você tem que aprender, né? E vamos seguir. O filho disse, pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos,
trazei depressa a melhor roupa e vestilho. Ponha-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e o matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Olha lá, para você ver, o pai dele recebeu ele com festa, ele achou que o pai dele ia tratar ele como um escravo ali, como um empregado e deixar, porque o pai estaria chateado, né? E isso mostra muito e traz para o que Cristo fala para a gente aqui nessa parábola, que o Senhor está sempre esperando a gente com as portas abertas, né? A porta tem a porta larga e a porta um pouquinho menor. Então, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Se você tiver nesse tempo agora, se você não for um filho iníquo, passar essa mensagem adiante para tocar um outro irmão, a porta está aberta, você tem a oportunidade. Nós todos somos pecadores imundos, mas depende o tanto e quanto você procura se santificar pelo menos um pouco por dia, para entender a palavra, para levar isso nos faz se renovar pela palavra todo dia, entendeu? Então, é isso que o pai mostra aqui na parábola, que o filho fez tudo que fez, gastou toda a herança e voltou. E quando voltou, o pai estava ali, né? Matou um bezerro cevado, se alegrou, botou o anel de aliança no dedo desse filho, botou sandálias e se alegrou, porque esse filho que estava perdido voltou. Então é isso, a gente pode estar perdido, nós somos pecadores, mas se você bebe da palavra todo dia, se você se congrega na sua casa, se você é temente a Deus, se você prega a toda criatura, o Pai se alegra, o Pai te recebe sempre, entendeu? Nós não somos perfeitos, cada um tem os seus defeitos, mas se a gente se abdicar, se a gente se doar um pouco a cada dia, se a gente pregar a palavra e resgatar uma alma para Deus, ele fica muito feliz. Então volta para casa que ele vai te receber. E a gente entendendo que a verdadeira riqueza é o desfrute, é você ter a sabedoria numa mão e na outra a gente pedir longevidade a Deus, né? E pedir intrepidez para conseguir se comunicar, conseguir entender, coração humilde para as coisas novas. E é isso, porque a gente já tem a riqueza natural, né? E a gente conquista isso, a gente faz visitando lugares novos, em frequências novas, com pessoas novas. Então é isso. Não dá para você ficar estagnado, esperando cair do céu. Você tem que se capacitar. E se você pede capacitação, ele vai te dar. E só pediu acesso, né? Só pediu acesso e é isso. E vamos continuar aqui? Aí, e o filho mais velho estava no campo e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe, o que era aquilo? E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os seus amigos. Vindo, porém, o teu filho, que desperdiçou tudo a tua fazenda com meretrizes, matando-lhe um bezerro cevado. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tudo a sua fazenda com meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse, o pai disse ao filho, tu sempre estás comigo, em todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão que estava morto reviveu, tinha se perdido e foi achado. Como é que é? Esse aqui
Como eu comentei ali no começo da parábola, a gente falaria do filho pródigo, mas aqui são duas situações, na verdade são três, né? Esse filho mais novo foi lá, gastou tudo, aprontou e voltou e foi perdoado pelo pai. E o pai voltou. Isso a gente faz analogia com Deus, né? Nós somos pecadores imundos, mas a gente fazendo o que Deus nos ordenou, Ele sempre vai nos alegrar. A gente está salvando um irmão, pregando a palavra, a gente está pegando as pérolas, as pérolas preciosas, que é o que Deus quer, a gente está fazendo o que Ele mandou, o que Ele nos ordenou. Quando a gente chegar para o reino, né? Porque isso aqui tudo é passageiro, a gente está na dispensação da graça. Então, quando a gente chegar no reino, a gente vai coroar os pés do Senhor, a gente vai sentar na mesa, porque Ele vai falar: filho bom e amado, fez o que eu pedi, né? Você pregou a toda criatura, você falou da palavra, você viveu a palavra. E é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? E voltando aqui pro irmão mais velho, ele ficou bravo, porque ele sempre estava ali, ele sempre fez tudo certinho, ele foi o filho comportado, né? Ele foi o filho que nunca fez tudo certinho, que sempre estava do lado, foi o que ele falou: sempre estive aqui do seu lado, nunca fiz isso, e o Senhor perdoou ele. Mas como bom pai, explicou: filho, tudo que é seu aqui é meu. E aqui também a gente pode trazer uma analogia que não é pelo seu comportamento, não é por você sempre fazer tudo certinho, né? Mas se você não for um sem vergonha nessa geração, se você não abrir sua boca, né? Se você ficar ali só com o seu, só com sua tribo, né? Se você olhar a pessoa ali que não é da sua tribo, ele é um fariseu, esse é um fariseu, esse é da tribo tal, esse vai ser um pecador imundo. A gente está falando aqui do filho mais velho, é o religioso, né? Porque se você não seguir isso aqui à risca, você não serve, você não vai ser perdoado. E a gente tem que entender que não tem nossa justiça própria, né? Que o filho mais velho é o justiceiro, né? A justiça não é do homem aqui da terra, a justiça é de Deus, a justiça é divina. Então não dá para colocar a mesma diretriz ou colocar a mesma régua. Então não dá pra gente ter essa justiça própria, porque a justiça própria para Deus é como se fosse um mods, entendeu? Não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Então a justiça desse filho mais velho aí é o filho religioso, né? É aquele filho que é o fã-clube lá, né? Que eu já citei em outra parábola. É o fã-clube do Justin Bieber, que fica ali dormindo 2 dias no frio e vento, para escutar um cara que nem canta nada, né? Fazer essa analogia aí que escreveu na parede lá, o pichador escreveu na parede. Jesus é a maior gente boa, mas o que ferra mesmo é o fã-clube. É esse fã-clube, porque em momento nenhum Jesus está pedindo isso, né? Ele está pedindo fã-clube. Nessa parábola está mostrando que Cristo estava falando. Que o filho que fez tudo aquilo que fez, ele aprontou, ele foi um filho que fez tudo de errado, mas voltou, se arrependeu, e é isso que o pai está falando, né? Ele não está pedindo seu bom comportamento, ele está pedindo para que você fala. Se sentiu vontade de subir no púlpito, você fala, você prega para um irmão que não é da sua tribo, porque a gente tem isso, né, de tribo. A gente se dá bem com a tribo que fala uma língua diferente, não vai se dar bem. A gente se dar bem com a tribo que fala a nossa língua, né? Que pensa das mesmas coisas que a gente, que frequenta a mesma igreja. Você não precisa ser assim. Tem que pegar toda a criatura mesmo. E o filho mais velho foi isso, né? E como aqui na minha casa tem isso com os meus filhos, né? Direto acontece que o meu filho aqui, ele é muito tempestivo. Se você falar alguma coisa que não tá conforme ele quer, ele já fica nervoso, ele já fica enfurecido, e você tem que dar um tempo para ele se acalmar. Então eu falo com ele e de repente ele vem com essa... Ele fica meio estressado, você fala: Bernardo, você fica tranquilo aí, cara. Eu vou falar com sua irmã então. Eu vou pedir um negócio para ela. Eu vou e peço para ela alguma coisa, ela vai de pronto, me atende, ou chamo para ir para algum lugar, ou faço uma pergunta primeiro, e depois dessa pergunta eu falo assim: então você quer sair com o pai? Vamos ali? Vamos dar uma volta?
né, de bicicleta, ou vamos no mercado, ou vamos fazer ou vamos jogar uma partida aqui no videogame. Então ele me responde de supetão, assim, meio que meio mal educado. Eu falo assim, não, bicho, fica tranquilo, respira, depois a gente conversa. Aí eu chamo ela e vou fazer. Aí ele fala, depois que a gente vai fazer alguma coisa, ou a gente vai comer alguma coisa, ou vou fazer alguma coisa na cozinha, alguma coisa que eu não tô lembrando aqui. Sempre acontece isso. Ele fala assim, ah, mas isso não é justo, porque o senhor me chamou primeiro, então eu teria que, né, eu teria que ter feito isso. Aí eu falo, não senhor, não é justo ter privado a sua irmã de ter feito isso comigo, porque você não fez a pergunta, você não me respondeu, porque você não pediu, porque você não acessou, né? Você não atendeu o chamado, porque eu fiz. Eu estou fazendo essa analogia para a gente entender aqui, e levando ao filho mais velho também. Você tem tudo ali, mas se você se fecha nas suas doutrinas, né, toma uma taça de doutrina, acha que você sendo comportado, que você fazendo aquilo, você vai ser salvo? Negativo. E Deus está provando essa parábola aqui. Somos pecadores imundos, mas a gente tem que fazer o que tem que ser feito, pregar a toda criatura. Não é se fechar numa redoma, se fechar num grupo, num conglomerado, se fechar entre paredes, dominações, placas, não é isso, né? Não é isso. A gente tem que pregar o cristianismo, né? O lifestyle de Cristo. A gente tem que pregar o que está escrito nas parábolas, né? Que é um recado direto para você que está me escutando. Então, o que você é? Você é o filho mais velho? Você é o filho pródigo? Quem você é nessa geração? Porque o Senhor só pede para que a gente se arrependa todo dia. Se arrependa do que a gente fez de errado, que a gente seja melhor a cada dia. E é isso que eu estou trazendo essa palavra para vocês, né? Que a misericórdia que Deus teve com a gente é a nossa riqueza eterna. A gente pode sacar tudo a qualquer momento e usar. A gente pode fazer besteira, bobeira, mas se a gente voltar atrás e se arrepender, Ele vai nos perdoar, né? E a gente só tem que deixar de ser escravo, porque o homem é escravo pela própria natureza. A partir do momento que você deixar de ser escravo, né, de pensamentos e de incertezas, você vai ser liberto. Tem até um ativista americano que fala: libertei 1000 escravos e libertaria mais 1000 se eles soubessem que eram escravos. E é isso mesmo. A gente tem que deixar de ter essa justiça própria e deixar de apontar o dedo, né? E seguir o que Deus está pedindo, como eu estou lendo para vocês aqui, né? Esse recado é um recado para nós que somos filhos. Não sejamos um filho pródigo. E pior ainda, ser esse filho mais velho, né? Eu dei 2 exemplos. O filho pródigo que gastou tudo, o que a gente pode fazer para não gastar tudo, para não ter essa aversão ao dinheiro, como esse meu amigo também que eu acabei citando aqui. Como podemos usar bem essa frequência que é o dinheiro, né? Não fazer que nem o filho pródigo e não ser um filho mais velho também, né? Não ser um religioso, não ter a justiça própria de apontar o dedo, né? Porque não tem o perfeito. Deus não está pedindo isso. Ele está pedindo que a gente santifique a todo dia, que a gente melhore a todo dia e que a gente pregue a toda criatura. Sempre estou falando aqui porque em toda a parábola ele diz isso, ele cita isso. A gente pode fazer um overview aqui de todas as parábolas e é sempre o mesmo ponto. É sempre entender que você foi chamado e basta você se arrepender, né? Basta você não usar a justiça própria. Eu vou até ler aqui um pedaço. Aqui, Lucas 15:7. Digo-vos, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Palavra do Senhor. Ele está falando isso aqui. Então se arrependa. Tenha o coração ensinável. Tenha a cabeça aberta. Entenda que o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito, né? Tenta ser mais humilde em relação a isso. De repente, coisas que você não gosta, pessoas que você não gosta, não precisa conviver. A gente basta respeitar e coisas que a gente não entende, a gente é ignorante em torno daquilo. Vamos entender e com isso a gente deixa as coisas muito mais simples e a palavra também fica muito mais simples.
essa parábola é um recado, que são três situações, né, que eu até anotei aqui, que é o filho mais novo, que é o pródigo, né, que gastou tudo, o filho mais velho, que é tem a justiça própria, e a gente falou muito de riqueza também, né, de como fazer a riqueza, em como plantar as sementes, né, usar o dinheiro como uma frequência, um multiplicador, né, ensinar para a família, para os filhos, e que esse dinheiro tem que transar, ele tem que multiplicar. A fruta, ela direciona para o futuro. Eu falei muito também da gente ter nossa preferência temporal, né? Não ter preferência temporal alta. E a riqueza, ela tem que ser usada por um propósito, né? De repente, esse meu amigo lá também não entendeu que, por exemplo, José de Arimateia. José de Arimateia era rico. E o dinheiro, se não for usado para você entrar em frequências novas, pessoas novas, com ideias novas, você ser o senhor do dinheiro, era o que o José de Arimateia tinha. Ele tinha frequência, ele tinha o dinheiro, né? Foi o que ele fez. Foi quando Jesus morreu, ele conseguiu tirar, né? Ele tinha a frequência, ele tinha o network com os governantes, ele conseguiu tirar o corpo de Jesus, ele vestiu com o linho mais nobre que tinha, ele untou o corpo com óleos, os mais caros, porque naquela época nem todo mundo podia ter óleos, mirra, né? O linho finíssimo, ele conseguiu fazer isso. Então, se ele não tivesse o network, se ele não tivesse o dinheiro para isso, então ele usou com propósito esse dinheiro. E trago também numa parábola que eu disse, daquele filme Sound of Freedom. Para quem não assistiu, assista, filme maravilhoso. Que mostra ali a situação daquele policial, que ele fez de tudo que ele podia. Ele abriu até a mão da família dele para ajudar outras famílias, né? Ele é um servo do Senhor mesmo. Um belo exemplo, quero dizer. Só que chegou um ponto ali que ele não tinha mais o que fazer. Ele usou todo o network, ele usou toda a força dele, ele abriu mão da família, só que chegou um momento ali que ele precisava do dinheiro e ele não tinha. Foi que o cara entrou na jogada lá e botou dinheiro, colocou dinheiro, porque todo o resto esse outro cara tinha. O principal, né? O ator principal lá, que estava em prol disso. Só que chegou um momento que ele precisou do dinheiro e ele não tinha. E o dinheiro entrou com um propósito. Ele foi uma frequência, foi um propósito que nem o do José de Arimateia. Se não tivesse na jogada ali, não faria todo o resto. Então, abre o seu coração, não seja um filho pródigo que gasta toda a riqueza. Seja um pai de família, você que está aí, ou um cara solteiro que está me escutando. Use a riqueza, use isso como frequência, como propósito, para apontar para o reino, para usar para coisas do reino, para ser uma família, para proteger sua família, para dar o conforto, para dar proteção, e seja o senhor do dinheiro. Faça ele trabalhar para você, para usar para o propósito do reino, tá? E plantar, não seja um religioso, um filho mais velho, né? Não tenha essa justiça própria, não tome essa taça, essa doutrina, seja como José de Arimateia. Tenha a riqueza e use ela com propósito. Tá? O pai nunca vai fechar a porta para você. Ele vai ser como esse pai que o filho voltou, fez tudo, a porta vai estar aberta. Basta você entender, basta você ser humilde o suficiente, pedir perdão e não ter vergonha de começar da onde você parou. É isso, irmãos. A gente tem esse propósito de fazer famílias fortes. A família é a base de tudo, a família é a base de toda a instituição, a família é a base da igreja, a família é a base de todas as empresas, de tudo, toda essa riqueza no mundo. A família é o que a gente tem que manter fortificada, fortalecer. E é isso. Essa aqui é a palavra. Espero que vocês tenham compreendido. Assim, eu coloquei aqui no caderno, tem bastante coisa para ter comentado, mas eu vou falando o que vem de coração aqui. Espero que essa semente que eu deixei para vocês aí, que faça bons frutos, que você distribua essa palavra para outras pessoas, que eu vou deixar o link aqui de outros vídeos que eu tenho. Curta, compartilhe e vamos semear a palavra de Deus, porque é isso que nos fazem melhor, né? É isso que faz a gente estar mais próximo de Deus, com o espírito forte, com a mente conectada
ao propósito. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.